Hello everybody, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Nesse podcast aqui nós vamos falar sobre como você pode aprender inglês nessa quarentena. Um tema bastante atual que vai te ajudar no seu aprendizado da língua inglesa. E juntamente comigo, para a gente bater um papo aqui, eu estou com meu amigo Silvio Ronaldo. É isso mesmo, olá a todos. Vamos aqui falar um pouco sobre esse tema que é tão interessante, né? A gente vê que nessa quarentena muita gente às vezes fica, nossa, tô sem nada pra fazer, isso é desculpa, algo pra fazer você tem. Então vamos aqui aprender um pouquinho sobre como a gente pode otimizar esse tempo, né? Que é tão importante, tanta gente tá desperdiçando, mas pra fazer algo que é tão bom, que é aprender uma nova língua, aprender a língua inglesa no nosso caso. Exatamente, hoje é dia 14 de maio de 2020 e agora a gente vai bater um papinho aqui falando sobre a importância da língua inglesa nos dias de hoje. Sabemos que a língua inglesa hoje ela é muito importante em todas as áreas que você queira ir, seja na sua vida acadêmica, seja no seu dia a dia. E aí, Silvio, o que eu quero te perguntar é o seguinte: o inglês ele tem importância no curso superior que tu faz? Com certeza, né? No meu caso, eu tô no segundo período de engenharia civil e eu diria que até a minha engenharia, engenharia civil, é a que menos talvez tivesse uma certa conexão. Mas principalmente para quem trabalha com área de programação dentro da engenharia, você vai ver que ali todos os programas são em inglês. Muito conteúdo que a gente tem é em inglês. Você vai muitas vezes pesquisar algum conteúdo e a gente sabe, o nosso material em português não é tão grande. A gente até tem uma biblioteca interessante comparado com alguns outros idiomas, mas assim, vamos ser sinceros, quem fala português, a massa, é somente o Brasil. Enquanto a gente tem aí o mundo falando inglês. Porque a gente muitas vezes vê Estados Unidos, mas não é só os Estados Unidos, né? Até os outros países que falam inglês também são muito importantes, tanto para a questão econômica, quanto para a questão social, histórica, como também outros países que não são de língua inglesa, mas que também aí tem muito para nos oferecer com material também em inglês para poder disponibilizar para todas as pessoas do mundo. Afinal de contas, o inglês é a língua universal, né? Com toda certeza. Além disso, não só no curso de engenharia, mas também no curso de Direito. Às vezes a gente tem uma visão do curso de Direito sobre um curso muito não flexível, na verdade. Ele não tem muita flexibilidade se você quiser aplicar em outros países de língua inglesa. Mas, por exemplo, eu que faço o curso de Direito já obtive materiais em inglês de decisões de tribunais. Do Brexit, por exemplo, né? Silvio também gosta muito de acompanhar essas coisas. E da gente ter que ler e analisar a forma de governo, a forma do direito, as fontes do direito. E não somente nesses cursos, mas no curso de jornalismo, quem gosta de jornalismo, né? Tem a parte de jornalismo internacional, medicina, muitos materiais acadêmicos são em inglês também, não é? Tem muitos materiais acadêmicos que não são traduzidos ainda para a nossa língua. Além disso, nós podemos utilizar o inglês no dia a dia. O inglês ele é muito importante para o nosso dia a dia. A gente nunca sabe uma situação que a gente possa precisar do inglês, não é verdade? Eu mesmo teve uma situação que eu precisei usar inglês na rua e foi logo numa McDonald's. Quando eu estava saindo de lá, tinha um grupo de holandeses. E eu percebi que aqueles holandeses estavam um pouco perdidos. E aí eu cheguei um pouco para conversar com eles. E até foi bom que eu alertei a eles a respeito dos celulares. Lembrando que eles não estão na Holanda, estão no Brasil. Então eu alertei porque eles estavam com os celulares na mão. Eu disse, cuidado. Mas a importância do inglês, até nessas ocasiões, nessas situações, que você nunca sabe quando é que você vai precisar ajudar alguém também, não é verdade, Silvio? E até voltando um pouquinho falando da questão da área de trabalho, você falar um outro idioma, e principalmente o inglês, porque assim, se você fala, sei lá, italiano, alemão, qualquer um desses idiomas, você vai ter ainda uma questão muito assim, você vai poder, sei lá, trabalhar na Alemanha, especificamente, na Itália, especificamente, mas não vai ter essa questão tão assim global de onde você pode exercer sua profissão. E aí, vamos lá, a gente já fala português, que é um idioma que assim, por mais que não seja o mais falado, ou o primeiro, segundo, terceiro mais falado, nós já ainda falamos algum idioma que é relativamente conhecido. Se você então vai falar já inglês, português, talvez falte no máximo espanhol para conseguir, muitas vezes, por exemplo, na minha área, que é da engenharia civil, você vê que os melhores profissionais que vão ser ali contratados são os que falam tanto inglês, espanhol e português. Porque você vai precisar falar inglês, obviamente, por causa você está num país, por exemplo, nos Estados Unidos, que é de língua inglesa, mas também a maioria das pessoas que trabalham ali na área, como na construção, são pessoas que vieram do México, principalmente, ou do Brasil, que foram tentar a vida nos Estados Unidos. Então é muito importante você ter esse conhecimento de outros idiomas
porque vai poder abrir um leque de oportunidades para você muito grande que você não teria se soubesse apenas português, né? E falando também dessa questão do dia a dia, realmente, a gente teve ali uma época que nós vemos que muita gente quis aprender outro idioma, foi quando aqui estava tendo a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, as Olimpíadas, e aí aumentou o interesse das pessoas e as pessoas viram que, caramba, não é uma coisa que você precisa viajar para poder ter essa oportunidade de falar com as pessoas. Muitas vezes, e não somente lá naquela época, 2014, 2016, mas até mesmo agora, vai ter algumas vezes que você talvez tenha uma oportunidade de falar aquele idioma e você, se você não souber, como é que vai fazer realizar essa comunicação, né? Com certeza, né? E só voltando àquilo que você falou das pessoas que migram para os Estados Unidos, para países de língua inglesa, para conseguir talvez uma melhor qualidade de vida, também tem aquele grupo que planeja fazer uma pós-graduação, um mestrado no exterior, um doutorado. Então, o inglês ele também se faz importante a qualquer área do seu curso superior que você faz. E a respeito disso do dia a dia, é verdade, existem muitos imigrantes também aqui no Brasil, assim como tem muita gente no Brasil que quer ir para outros lugares, que quer tentar uma vida melhor, que faz um curso hoje superior para viver talvez em outro país, aplicar isso em outro país. E não só, Silvio, é importante a gente lembrar que não só países de língua inglesa são importantes no inglês, mas temos, por exemplo, a Alemanha. Muitos alemães falam inglês, eu conheci alemães que falavam inglês perfeitamente, assim como em países até da língua portuguesa, por exemplo, Portugal. Na África do Sul fala inglês, outros países dentro da África falam inglês, tem a Austrália, então o inglês se tornou uma língua mundial, uma língua de comércio também. Com certeza. Nós temos alguns países, eu estou procurando a informação aqui, mas tem alguns países como Holanda, Suécia, que é um índice incrível, né? Nós ainda temos, é importante eu acho até falar essa informação, o Brasil somente 5% das pessoas falam inglês. E assim, não são fluentes, são 5% de pessoas que têm um certo conhecimento de inglês. Tanto que a gente teve na pontuação IFPI, o Brasil só tirou 50,10 e a gente ficou na 12ª posição só na América Latina. Então assim, nós sabemos que a América Latina já não é uma região aí que tem um certo índice tão grande de, digamos assim, importância, escolaridade, não sei dizer exatamente a palavra, como tem, por exemplo, a Europa e a América do Norte. O Brasil, somente 5% fala inglês e somente 2% fala com algum nível de fluência. Enquanto a gente tem países como a Holanda, em que nesse mesmo teste eram 70,27, foi o país mais alto, que assim, é um número incrível, 90% mais ou menos das pessoas falam o idioma, enquanto aqui a gente tem 5% e 2% falando fluentemente, né? Então a gente vê como o Brasil ainda está atrás e como a gente ainda tem muito conhecimento para conseguir adquirir. Com certeza. E falando nisso, creio que isso desperta muito as pessoas a agora querer aprender inglês, né? Então eu quero falar para vocês, a gente quer falar um pouco para vocês a respeito de algumas técnicas específicas para que você possa aproveitar esse tempo na sua casa para aprender o inglês. Então, uma das primeiras coisas que nós recomendamos para que você possa fazer isso era fazer lições. Faça lições diariamente. E como é que você pode fazer essas lições diariamente? Você pode baixar aplicativos como o Duolingo, você pode comprar um plano no Babbel, ou então cursos como Rosetta Stones, mas cursos que possam te ajudar dentro de casa, sem que você tenha especificamente um professor, mas você pode fazer lições em casa para estar praticando o seu inglês, ganhando vocabulário, aprendendo novas frases e expressões também. Muita gente fala mal desses aplicativos, né? Eu já vi muita gente, não dá pra aprender inglês com Duolingo, com esse... Cara, eu diria assim, se você quiser aprender um idioma somente por ele, vai ser complicado. Porque o sistema de tradução é realmente complicado você aprender por tradução, principalmente se você estiver aprendendo o seu primeiro idioma, né? Segundo, no caso, né? Porque você já fala português. Mas principalmente se você estiver nessa primeira jornada de adquirir esse conhecimento. Mas assim, aquele aplicativo não vai ser a sua principal fonte de informação. Vai ser apenas um ajudador, alguma coisa que vai lhe guiar para você poder, cara, primeiro, vamos aqui aprender sobre frutas. Então vamos ver um outro local também, um outro site, alguma outra coisa que eu possa melhorar o que eu aprendi ali no Duolingo, o que eu aprendi ali no Babbel. Não vai ser somente ali, mas ali já vai ser um guia para você, para onde você quer ir, para conseguir realmente chegar no seu norte. Exatamente. E também você pode usar outros meios, além das lições diárias, você pode falar com amigos, conversar com nativos.
Aí você pergunta, sim, mas eu não tenho amigos que falam inglês, como é que eu posso fazer isso? Existem aplicativos que te permitem encontrar nativos, existem aplicativos que te permitem encontrar outros estudantes do idioma que você está estudando. Não é necessariamente inglês, talvez você chegou nesse podcast aqui por uma curiosidade, mas você aprende italiano, ou você aprende espanhol. E aí você quer falar com alguém, você quer procurar nativos ou estudantes também que compartilham o do mesmo sentimento, do mesmo desejo. Nós separamos aqui alguns sites e aplicativos que podem te ajudar também. Aplicativo como o Hi Native, que é um aplicativo que até o Silvio uma vez me mostrou há muitos anos atrás e que eu conheci inclusive um amigo que até hoje ele é meu amigo e a gente conversa e eu pratico meu inglês com ele também. Site como o iTalk, como o Cambly, você pode falar até com professores também para praticar o seu inglês. E ainda tem que, assim, o Hi Native ele é gratuito, né? O iTalk e o Cambly não, você tem que pagar, porque ali são aulas de verdade. Você vai estar ali com professores que vão conseguir lhe ensinar e dar um conteúdo muito incrível. Agora sim, se você não tem recurso para poder estar naqueles no iTalk ou no Cambly, você tem o Hi Native, que assim, é um aplicativo muito bom também. Você não vai ter esse contato ao vivo com um professor, mas você vai poder estar ali mandando perguntas. É bem interativo o aplicativo. Você vai poder estar ali sempre com uma certa interação com estrangeiros, né, com gringos que sabem realmente e que são nativos naquela língua. Sem contar também que nesse aplicativo você pode enviar áudios e perguntar como é que está soando a sua pronúncia. E lá muitos nativos e até professores também que têm esse aplicativo vão estar falando como é que você pode melhorar a sua pronúncia e te responder até com áudios também. Outro meio é ler artigos em inglês. Você que gosta muito de estar atualizado, as informações mundiais, a respeito até dessa pandemia, você pode ler em inglês, e aí eu posso te recomendar alguns jornais. Existe o jornal The New York Times, que você pode ler também, abrir a página dele na internet e pode ler. Assim como também o jornal britânico The Guardian, então você pode ter acesso a muitos artigos em inglês. Você tem que estar sempre aí tendo novas informações. Eu até indico que você comece, você está aí no início talvez, pegar informações que você já sabe, já escutou em português. Eu sei que o Brasil não é assim um país que é tão assim foco dos outros países em noticiar, mas procura algumas informações sobre o Brasil, algumas notícias relacionadas aqui, porque você já sabe mais ou menos sobre o que é que eles estão falando. Então vai até ser mais fácil de você entender, se você não tiver um nível tão bom, de você entender qual é aquele material, sobre o que é que eles estão falando. Vai ser mais fácil entender as palavras, as frases, para você poder ler direitinho. Agora, Silvio, tem muita gente que diz: eu estudo inglês desde pequeno, mas eu não aprendi nada. E aí, como é que a gente pode responder essa pergunta? A primeira coisa que eu te digo é o seguinte: escolha uma área específica para que você possa começar a aprender inglês, não é verdade? Isso, com certeza. Eu vejo, como tu disse, né, muita gente que diz: não, eu estudei sempre, mas o que é que você estudou? Muita gente fica presa à regra de verbo, de não sei o que lá. Gente, sinceramente, são coisas importantes. Você saber gramática é muito importante, mas ali o dia a dia, a convivência é muito mais, né? E eu indico que você procure, primeiramente, qual é a área que você mais importante na sua vida. Eu diria que de todo mundo seria primeiro procurar situações do dia a dia, aprender situações do dia a dia, que vão ser coisas mais frequentes. Por que eu falo isso? A pessoa vai querer aprender inglês com Dr. House, com outras séries assim que são muito específicas e vai ter um vocabulário que, sinceramente, você nunca vai usar. Se você não for da área de medicina, por exemplo, nesse caso, alguns termos que, caramba, talvez se você assistisse dublado, você não entenderia. Então, isso vai lhe frustrar, por exemplo. Você vai, talvez, caramba, não tô entendendo nada e tá complicado. E mesmo você aprender, mesmo que você aprenda, vai ser um aprendizado talvez até mesmo inútil. Você nunca vai usar aquilo. Tem palavras que às vezes nenhum nativo vai saber. Então, assim, comece talvez com séries, com livros que sejam mais do dia a dia. Porque você não vai também pegar um livro de economia para ler. Vamos lá primeiro para o que é mais importante, para o que é primordial. E depois você vai aprimorando. Exatamente, e aí você diz: tá, então eu quero aprender um inglês para que eu possa falar no meu dia a dia mesmo, para que eu possa entender as músicas que eu escuto. Até mesmo porque eu vou fazer uma viagem e eu quero falar com outras pessoas. Então a gente recomenda, se você gosta de aprender inglês com séries, assista séries que são mais educativas, tipo aquela mais conhecida por todos, né? Friends.
que é uma série que trata do dia a dia, então de comédia talvez seja um vocabulário mais tranquilo, mais fácil, e você pode usar para aprender também. Tá bom, mas eu já falo inglês, já tenho um bom inglês e eu quero aperfeiçoar esse vocabulário. Aí sim, nós recomendamos que você vá para essas áreas. Assiste uma série de medicina para pegar termos da área de medicina, para pegar termos da área do direito. Mas se você está começando seus estudos, você não sabe de nada, não é muito recomendado que você comece já num nível tão alto. Eu costumo dizer para algumas pessoas que perguntam, mas como é que você aprendeu inglês? Bom, não pule nenhum degrau, não pule nenhum passo, comece degrau por degrau. Se você pegar o primeiro degrau e querer já subir para o 10º andar do prédio, você não vai conseguir. Ou você pode até conseguir escalando, mas você não vai ver o que é que estava no meio da escada, por exemplo. Então, estude cada coisa por coisa, degrau por degrau, suba com calma. E aí você vai ter um melhor aprendizado, você vai otimizar o seu tempo também, porque tempo hoje em dia é valioso, e principalmente no estudo de um idioma, na verdade. Isso aconteceu até um pouco comigo. Eu estudei numa escola de idiomas, eu não vou dizer o nome, até porque não foram tão boas as impressões que eu tive, mas logo quando eu comecei a estudar, vou ser sincero, eu não aprendi inglês ali, eu só tava indo pra aula. E eu praticamente fui passado, porque eu toda vez ia pra recuperação, e eu indo pra recuperação, eu vi que toda vez era só com 7 que eu passava, tinha uma coisa estranha ali. E sinceramente, eu passava não aprendendo. Então do que adianta você passar para um próximo nível se você não aprendeu o anterior? Você só vai estar ali adquirindo, vai estar vindo uma informação e você vai estar perdido. Não adianta, você tem que escolher, você tem que respeitar essas etapas, isso é pra qualquer coisa da vida. Tem que respeitar as etapas da sua vida e tem que respeitar as etapas, no caso do seu conhecimento, para adquirir esse novo idioma. Com certeza. Então, nós esperamos que você possa aplicar todas essas dicas no seu aprendizado, que você possa otimizar o seu tempo, principalmente nesse período em casa. Aproveite esse período em casa para que você possa aprender algo novo. Se você já vem estudando inglês, aproveite para intensificar os seus estudos, você vai ver lá na frente que valeu muito a pena. Nós agradecemos muito pela sua companhia, por ter chegado até aqui ao fim desse podcast. Agradecemos demais pela sua paciência também. E se você gostou desse podcast, por favor, deixa um like aí. Qualquer dúvida, comenta também, até para que a gente possa trazer algum assunto que você tenha uma dúvida, que a gente possa também conversar sobre isso. Não é verdade, Silvio? Isso, com certeza. Se inscreve aí no canal, dá um apoio pra gente e te esperamos no nosso próximo podcast. E é isso aí. See you next podcast. Thank you.